Cristiane Miyaguchi. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com os documentos para elegibilidade. Em janeiro de 2024, eu resolvi ir para o Japão, né? Da entrada nas documentações para o Japão. Então eu contratei uma agência, né? Que é a agência que a minha tia foi em fevereiro. Aí eu pedi para ela o número da agência, né? Ela passou para mim e eu pedi para eles o que precisava para estar podendo tirar as documentação, né? Para poder estar indo para o Japão. Vou passar para vocês a relação que eles me passaram e que eu enviei para o Japão. No caso, para descendente, tá? No meu caso, eu sou neta de japonês. Então, esse é o para descendente. Seria uma foto 3x4, o Koseki Tohun dos meus avós. Esse documento, a minha tia, como ela foi em fevereiro de 2024 agora, ela pegou e a agência já utilizou o mesmo documento para mim, porque ele ainda estava dentro do prazo de validade. Certidão de nascimento dos meus pais, a certidão de casamento dos meus pais e a minha certidão de nascimento. O meu RG, o passaporte que eu tive que tirar, né, um passaporte, o atestado de criminalidade civil, o atestado de criminalidade federal, a carta de trabalho e a declaração. Esses dois documentos aí, que é a carta de trabalho e a declaração, a agência fornece pra gente um questionário, fornece esses papel pra gente, né? Essa carta de trabalho, tudo eles que fornecem. E aí, esses documentos que eu falei, no caso, o de nascimento, de casamento, nossos pais têm, nós também temos. Porém, esses documentos, ele só é válido se você tirar ele com duração de 3 meses. Tipo, se você tiver ele, não vai valer. Você vai ter que ir no cartório e tirar novamente a segunda via do certidão de nascimento, tanto a dos seus pais, a de vocês. Então, precisa ser atualizada, tá? Porque daí ela só dura 3 meses. O antecedente criminal e federal também, você tem que tirar e já logo mandar, porque ele também tem duração de 3 meses. Não pode exceder esse prazo porque eles não aceitam. Depois tem que estar tirando de novo e mandando para lá de novo. Então já é um gasto a mais, né? Agora eu vou falar a respeito do cônjuge, que é no caso do meu esposo. Dele precisou uma foto 3x4, tudo com fundo branco. Certidão de nascimento, certidão de casamento, que seria, no caso, a nossa certidão de casamento, que foi tirado para ele. O questionário da agência, que ela fornece. A foto seria de 4 a 6 fotos de relacionamento, desde o começo. Se não tiver a antiga, pode ser atual também. Mas se tiver a antiga, é melhor mandar também. Pode mandar até umas 10 fotos, que seria bom. Quanto mais, melhor. Passaporte, né? Que tem que tirar também, passaporte. O RG, ele não pode ser um RG antigo e nem danificado. Por mais que ele seja, se tirei 5 a 10 anos atrás, mas está danificado, não vale. Você tem que ir lá e tirar outro. Então, o RG, assim, você pode ter duração de validade de 11 anos, mas se ele estiver intacto, você vai conseguir usar ele. Se não, vai ter que tirar. O RG, como é um documento que a gente utiliza ele, você vai ter que tirar uma cópia autenticada e mandar a cópia autenticada. Agora, certidão de nascimento, de casamento, você vai tirar umas cópias também autenticadas dele, vai tirar a segunda via e vai tirar uma cópia autenticada e deixar para você usar depois pro visto. Então, o original tem que ser mandado, tá bom? Tem que mandar tudo pro Japão, isso daí. O atestado de criminalidade, no caso do cônjuge, e o federal também, o atestado federal do cônjuge. E a carta de trabalho da agência também, que também ela fornece pra gente também. No meu caso, eu precisei fazer uma carta à mão, explicando o porquê do meu nome ser Miyaguchi e do meu avô ser Miyaguchi. Eu sendo neta, meu nome teria que ser igual ao dele. Porém, quando ele veio pro Brasil, o pessoal do cartório não entenderam a letra deles. Os brasileiros não entendem a língua, né, japonesa.
Então, o que acontece? Acabou fazendo do jeito que eles entenderam. Então, assinou o nome do jeito que eles entenderam. Então, isso daí está acontecendo em muitos casos de brasileiro que vai, né, quer ir para o Japão e acontece esse tipo de situação, porque o nome não é o nome certo, né? Porque o nome tá diferente de um parentesco japonês. Então, eu tive que fazer uma carta explicando a respeito disso. E tive que pegar e fazer uma outra carta explicando a respeito do documento do meu tio, porque quando a minha avó, ela teve o meu tio, passou 3 anos, ela teve a minha mãe. Então, ou seja, ele é 3 anos mais velho do que a minha mãe. Só que ela não registrou ele quando ele nasceu, porque eles moravam numa zona rural, era difícil o acesso, como teve a maioria das pessoas tinha filho, ganhava filho em casa, né? Não ia para Santa Casa, era tudo parteiro que fazia perto do pessoal que morava em roça. Então, eles não se preocupavam muito com documento, vamos lá registrar, igual é hoje, né? Nos dias de hoje é obrigatório, né? Antigamente não era muito obrigatório isso acontecer. Então, acabou que, quando foi registrar a minha mãe, registrou meu tio, né? Registrou ele um ano antes, ou até menos de um ano antes, com a data errada. Então, ou seja, ele caiu com 3 meses de diferença da minha mãe de nascimento. Né? A minha mãe nasceu em março de 61. Meu tio nasceu em dezembro de 58, se eu não estiver enganado. Ele registrou 3 anos mais velho que a minha mãe. Só que no registro dele tá 1960. No registro dele. Então, eles erraram a data no registrar ele. Então, isso daí, na época que eu fui tirar em 2005 ou 2006, também não me recordo muito bem a data, que eu fui tirar meu visto aqui em São Paulo, acabou que foi negado por conta disso, porque na cabeça dos japoneses eles entenderam, um dos dois é adotado, então vamos negar o visto dos filhos, né? E acabou negando o meu visto, até o do meu irmão também na época, e o do meu esposo. Então, por esse motivo, a gente acabou não indo pro Japão. Aí, era para eu ter ido lá no consulado, explicado a situação, só que daí eu fiquei sabendo que o Japão, a minha tia tinha ido, um monte de gente tinha ido lá, meus parentes, falou assim, olha, o Japão tá em crise, agora não é um momento bom de vocês virem. Eu acabei desistindo e não fui. Então, agora em 2024, eu decidi ir, e eu fiz tudo direitinho para isso não acontecer novamente. Então, eu, né, tinha tirado até meu passaporte, tudo. E questão do passaporte também, que eu vou falar um pouquinho também. Quem tiver o passaporte e já tiver vencido, vai ter que tirar outro. Quem tiver o passaporte e não tá vencido, pode utilizar o passaporte, né? O mesmo passaporte, que daí tem validade. Quem tiver perdido o passaporte, quem teve o passaporte, porém foi perdido, precisa ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência e estar mandando o boletim de ocorrência junto com esses documentos que eu falei, para estar mandando para a imigração japonesa. Eles gostam das coisas muito bem explicado, porque senão eles negam. Eles não dão pra gente a elegibilidade, porque a elegibilidade, ele é um documento que vai ser apto para você morar no Japão, você tem como morar lá, você tem parentesco lá, então por isso você precisa desse documento. É mais difícil negar o seu visto você tirando a elegibilidade, né? Então, como eu sou neta de japonês, já tive um problema questão de documentação, eu optei por tirar a elegibilidade para ficar mais fácil para mim. E já tá explicativo, né? E aí eles iam entender melhor. Então, os documentos são esses. Tem que estar tudo menos de 3 meses. Não pode ter mais de 3 meses, senão vai ter que tirar tudo de novo. Eu contratei uma despachante, né? A agência contratou para mim uma despachante lá no Japão. Eu peguei, mandei os documentos para ela lá, né? Eu tive um gasto com esses documentos assim para mandar, só para enviar. Eu tive um gasto de uns 253 e uns quebradinhos, não me recordo muito bem o valor. E eu mandei para ela, né? E paguei a despachante também separado. E a agência que foi fornecendo para mim tudo que precisava, eu tá mandando para ela, né? Daí eu mandei tudo certinho, no envelope, tudo direitinho.
Então, assim, a carta, se for fazer alguma carta e for preencher, é bom preencher com letra de forma, porque assim fica mais fácil para eles fazer a tradução lá, porque eles também não entendem a nossa letra, e letra de mão fica mais difícil ainda deles entender fazer a tradução. Então, assim, no mais é isso aí, os documentos que eu precisei foram esses, né? E depois foi para imigração, eu mandei para lá, foi em março, mandei em março. A despachante conseguiu mandar para mim na imigração dia 4 de julho, porque ela precisava fazer a tradução, eles não estavam entendendo muito bem a minha letra, alguns documentos também que eu tinha mandado para eles lá depois demorou um pouquinho, venceu, por exemplo, o atestado de criminalidade federal venceu, eu precisei tirar outro de novo, então tive que atrasar um pouco por conta disso. Então eu mandei para eles de novo. Daí eles deram entrada dia 4 de julho, quando foi no dia 15 de agosto, a minha elegibilidade saiu. Saiu muito rápido, sabe? Porque geralmente costuma sair com 3 meses. O meu saiu com 1 mês e pouquinho, acho que 1 mês e 15 dias, até menos. Saiu muito rápido, porque daí eu forneci os documentos para eles, tudo certinho, né? Do jeito que foi pedido pela agência, eu tô fazendo pela agência H-Tour, empregos no Japão, né? Eles me deram muita assistência quanto a isso, né? Quanto a documentação e tudo que eu precisei. E é isso. Espero que eu tenha esclarecido alguns documentos, né? Se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando para mim mensagem também. Peço para vocês também curtir, dar um like pra gente aí, se inscrever no canal. E mais pra frente vai ter mais novidades aí. Eu vou estar falando para vocês a respeito do visto. Vou estar mostrando para vocês coisas que foi comprada para estar levando para o Japão, né? Mala, as coisas que eu vou estar levando para o Japão, que eu vou estar usando lá, né? Porque a gente precisa levar algumas coisas. Quando chegar lá também, eu vou estar mostrando um pouquinho da cidade, lá do país para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar aqui, tá bom? Eu agradeço muito, né, pela atenção e até a próxima.